TV OAB está no ar. No programa de hoje vamos conferir. Iniciado o ano eleitoral. Saiba quais são as restrições durante este período. OAB Piauí pede afastamento de policiais militares que agrediram advogado e estudantes. E mais, uma entrevista com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, manifestou apoio ao Conselho Nacional de Justiça, diante das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que limitam as atribuições do órgão. Sobre o assunto, vamos conversar com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo. Em nossos estúdios, uma entrevista com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, que vai falar sobre a questão envolvendo o Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo, doutor Nelson. No mês de dezembro, o Supremo Tribunal Federal lançou uma liminar que limita os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Qual a posição da OAB Nacional e da seccional piauiense sobre o assunto? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a justiça é um pilar fundamental da democracia. E esta justiça é realizada pelo Poder Judiciário, que tem, portanto, uma das mais, ou se não a mais importante função, que é de equilibrar as relações sociais. Então, dessa forma, é preciso que todos os membros do Conselho, aliás, do Poder Judiciário, estejam acima de qualquer suspeita. A transparência do Poder Judiciário é fundamental. E é para isso que foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Era uma aspiração desde a Constituição de 1988 e que só veio se realizar em 2005. E a sua criação como um órgão de controle externo é fundamental para a defesa da dignidade da própria instituição. Isso não quer dizer que a OAB seja contra os juízes ou que esteja querendo que ele haja de forma à margem da lei, vamos dizer. Todo o procedimento deve ser legal. Mas daí o próprio Supremo atender a uma reivindicação, uma ação da Associação de Magistrados para caçar, suprimir os poderes constitucionalmente atribuídos ao CNJ, não é benéfico para a sociedade, não é benéfico para a democracia. O senhor falou sobre a questão da Associação dos Magistrados. A OAB divulgou uma nota questionando a atuação das entidades dos magistrados. É importante essa intervenção da entidade? Na verdade, a entidade dos magistrados, como qualquer outra que congregue profissionais, é legítima. O que nós não podemos admitir é que, em função da suposição de um erro ou de um vício qualquer em uma determinada atitude do Conselho, seja então tido uma ação, esteja preparada uma ação para não resolver este problema, não para superar este obstáculo que eles entendiam como indevido, mas para suprimir os poderes constitucionais, limitá-los de forma a esvaziar a própria competência do órgão, que assim deixa de ser um órgão para exercer aquelas funções para que ele foi criado, tornando-se então uma simples subsidiária dos poderes locais, ou seja, a Constituição Federal atribui determinadas funções, competências ao CNJ e estas devem ser cumpridas de acordo com a Constituição. Não podem, através desse simples entendimento de que eles teriam extrapolado em função de um determinado caso isolado, limitar-se agora, através de uma liminar, todos os poderes constitucionais que são atribuídos ao órgão. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância do CNJ e como ele tem contribuído com a sociedade e com a defesa dos princípios constitucionais. A importância do CNJ é muito relevante. Como eu disse, é uma vitória da cidadania, do povo brasileiro, que desde a Constituição de 88 ansiava por esse controle. Então o CNJ foi criado como um órgão de controle social, para que o Poder Judiciário, que sempre foi hermeticamente fechado, pudesse ter transparência nas suas ações. O Poder Judiciário é, por natureza, um poder independente, seus membros devem prestar um serviço com tratamento igual a cada cidadão.
e os seus atos como servidores públicos, como magistrados, nesta elevada função de julgar e de comandar os destinos, os interesses entre partes envolvidas, resolver estes conflitos. Então, o CNJ tem uma função importante na medida que, além de outras atribuições, pode, então, receber reclamações, denúncias de qualquer interessado sobre qualquer ato irregular ou suspeito de irregular que venham a ser cometidos. E isso leva não a contrariar os interesses dos juízes, porque os interesses dos juízes devem ser os mesmos de todos os cidadãos, que o Poder Judiciário seja independente, seja transparente e que preste o serviço à sociedade de acordo com a sua função constitucional. Obrigado pela presença, doutor. Acabamos de conversar com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, que falou um pouco mais sobre a questão envolvendo o Conselho Nacional de Justiça. No próximo bloco, saiba quais são as restrições e prazo para os candidatos nas eleições de 2012.